Anjo da guarda, ouve minhas preces e me salva do pecado da avareza, antes que seja tarde demais. A avareza é uma prisão que não faz barulho, não grita, não se mostra, não escandaliza. Ela se esconde no coração, travestida de prudência, disfarçada de cuidado, mascarada de responsabilidade. À primeira vista parece virtude, o desejo de preservar, de guardar, de se proteger. Mas quando o medo de perder se torna maior que a confiança em Deus, o que antes era cautela se transforma em corrente. E é assim, silenciosamente, que a avareza escraviza a alma, fazendo o homem confiar mais no que possui do que naquele que o sustenta. A Bíblia chama esse pecado de raiz de muitos males, porque, no fundo, a avareza não se trata apenas de dinheiro, trata-se de apego. Apego ao que é material, ao que dá segurança, ao que conforta o ego. É o desejo insaciável de ter mais, mesmo quando já se tem o suficiente. E quanto mais se acumula, mais o coração se esvazia. É uma fome que nunca sacia, uma sede que nunca cessa. A avareza promete estabilidade, mas entrega inquietação. O anjo da guarda, ao observar o coração humano, vê o perigo que esse pecado representa. Ele sabe que a avareza é sutil, porque parece razoável. Quem está preso a ela raramente reconhece sua prisão. Diz a si mesmo que é apenas cuidadoso, apenas responsável, apenas prevenido. Mas o anjo enxerga além das justificativas. Ele vê quando a confiança em Deus começa a ser substituída pela confiança nas próprias reservas. Ele vê quando a alma passa a medir seu valor pelo tamanho do que possui e não pela grandeza do que doa. A avareza é a tentação de acreditar que é possível controlar a vida. Ela faz o homem esquecer que tudo o que tem é emprestado, que nada lhe pertence de fato, nem mesmo o fôlego que respira. E é justamente por isso que o anjo luta com tanto zelo para libertá-lo desse engano. Porque, quando a alma se prende ao que é material, ela perde o sentido da eternidade. Ela passa a construir fortalezas de ouro, mas o coração se torna pobre em fé. Talvez você nunca tenha se considerado avarento. Talvez pense que esse pecado pertence aos que acumulam riquezas. Mas a verdade é que a avareza pode morar também em quem tem pouco. Porque ela não se mede pelo que se possui, mas pelo medo de perder o que se tem. A avareza não está nas mãos que seguram o dinheiro, mas nas mãos que não sabem abrir. O anjo da guarda tenta, todos os dias, ensinar o desapego. Ele o inspira a partilhar, a confiar, a acreditar que Deus provê. Ele o lembra de que a generosidade é o antídoto que liberta a alma das garras da avareza. Quando você oferece, o céu se move. Quando você partilha, a bênção se multiplica. Mas quando retém, a graça se estanca. Há uma frase que o anjo repete em silêncio, toda vez que o medo o impede de doar, de ajudar, de abrir mão. Você não vai perder, você vai semear. Porque quem entrega com fé nunca perde, apenas planta. E o terreno onde Deus planta nunca fica estéril. Este vídeo é um chamado à libertação de um cativeiro que muitos nem percebem estar vivendo. É um convite à confiança total em Deus, a certeza de que nada do que você segura é mais seguro do que as mãos que o sustentam. É também um lembrete. A avareza não destrói o bolso, destrói o coração. Mas o anjo da guarda está pronto para salvá-lo, antes que seja tarde demais. Toda avareza começa com medo. O medo de faltar, o medo de perder, o medo de depender. É um medo que parece legítimo, mas aos poucos vai se tornando uma forma de desconfiança disfarçada. Quando o coração acredita que só estará seguro se possuir, ele se afasta da fé. E é aí que o anjo da guarda começa sua luta silenciosa. A batalha para restaurar a confiança em Deus antes que o medo se torne senhor da alma. O medo da perda é antigo. Desde o início, o ser humano tenta garantir sua sobrevivência acumulando. É instinto, mas também é tentação, porque o instinto quer proteger o corpo, enquanto a tentação quer aprisionar o espírito. Quando o homem começou a confiar mais no que possuía do que no que Deus provê, a avareza nasceu. E ela não se manifesta apenas na busca por riqueza, mas na necessidade constante de controle. O avarento quer segurar tudo: o dinheiro,
o poder, as pessoas, as certezas. Ele não quer depender, porque depender o faz sentir-se vulnerável. Mas a fé exige exatamente o oposto: confiar sem garantias. O anjo da guarda tenta lembrá-lo disso todos os dias, em gestos simples. Quando uma porta se fecha e o coração se desespera, o anjo sussurra: espere, Deus tem outro caminho. Quando o dinheiro acaba e o medo vem, ele inspira a oração: confie, Deus não deixará faltar. Quando tudo parece sair do controle, ele o conduz à lembrança de que o verdadeiro controle nunca esteve em suas mãos. A avareza é perigosa porque se alimenta da ilusão de segurança. Ela promete estabilidade, mas planta inquietação. O coração avarento nunca descansa. Está sempre temendo perder, sempre vigiando, sempre desconfiando. Ele acredita que sua paz depende daquilo que guarda, mas quanto mais guarda, mais teme perder. O anjo da guarda tenta libertá-lo desse ciclo vicioso, conduzindo-o à verdadeira confiança, aquela que se apoia na providência divina, não em reservas humanas. A Bíblia nos lembra que Deus alimenta as aves do céu e veste os lírios do campo. Elas não plantam, não colhem, não acumulam, e ainda assim não lhes falta nada. Mas o homem, mesmo cercado de tudo, sente-se inseguro. A avareza transforma a abundância em escassez, porque o medo de perder consome mais do que a própria perda. O anjo da guarda o observa e tenta fazer o coração lembrar: você não é dono do que tem, é guardião. E todo guardião responde ao verdadeiro dono. Há momentos em que o anjo age através das provações. Quando algo lhe escapa das mãos, não é sempre castigo. Às vezes, é libertação. Deus permite certas perdas para que o coração aprenda a soltar. Ele tira o excesso para devolver a fé. E embora o coração humano lute contra isso, o anjo sabe que é preciso. Porque enquanto o medo for o senhor, a fé será a prisioneira. O avarento acredita que acumular é sabedoria, mas o anjo da guarda o ensina que sabedoria é saber confiar, que mais vale ter pouco com paz do que muito com tormento, que não é o tamanho da conta que traz segurança, mas o tamanho da confiança. E essa verdade, quando aceita, transforma tudo. O medo se dissolve, o coração se acalma e a alma volta a respirar. A avareza é o espelho da alma que esqueceu o rosto de Deus. Mas o anjo o conduz de volta, mostrando que a verdadeira riqueza não está no que se possui, mas no que se entrega. Quando você confia em Deus, o que antes era perda se transforma em semente, e o que era medo se torna milagre. A avareza é uma ilusão bem construída. Ela faz o homem acreditar que o acúmulo o protegerá do sofrimento, que o dinheiro guardado o defenderá das incertezas, que as posses o tornarão intocável. É um engano sutil, porque a falsa sensação de controle traz conforto momentâneo. Mas no fundo, a alma continua inquieta, porque sabe que tudo o que é material é passageiro. E o anjo da guarda, que enxerga além do tempo, tenta constantemente abrir seus olhos para essa verdade. O que é humano é temporário, o que é divino é eterno. O anjo o observa enquanto você se esforça para segurar o que tem, enquanto faz planos baseados em garantias terrenas, enquanto acredita que a estabilidade depende do saldo, não da fé. Ele tenta intervir suavemente, lembrando que o verdadeiro alicerce não é o ouro, mas a graça. Que a segurança que vem de Deus não precisa de cofres, porque está guardada no coração. Mas, quanto mais o homem se apega, mais se afasta do que realmente importa. A avareza é, em essência, a tentativa de substituir a providência divina pela própria previsão. É quando a criatura quer ser o Criador. Quando o homem diz: eu sei o que é melhor para mim. O anjo da guarda se entristece nesse momento, porque sabe que nenhuma riqueza humana é capaz de evitar o vazio que nasce da falta de confiança. Ele sabe que o homem que acumula sem fé vive com medo, e que o homem que confia em Deus, mesmo sem nada, vive em paz. Por isso o anjo age em silêncio, tocando o coração através de experiências que quebram a ilusão do controle. Às vezes, é uma perda inesperada. Outras, uma situação que o dinheiro não pode resolver. É nesses momentos que o anjo tenta mostrar: veja,
O que você acreditava ser segurança era apenas sombra. A verdadeira segurança está em quem nunca muda. Ele o conduz a essa descoberta não por crueldade, mas por amor, porque sabe que só o desapego abre espaço para o milagre. A Bíblia está repleta de testemunhos sobre isso. O povo de Israel, no deserto, tentou guardar o maná para o dia seguinte, e ele apodreceu, porque o alimento que vem de Deus é dado para o agora, não para o medo do amanhã. O Senhor queria ensinar confiança, e o anjo que o acompanha tenta ensinar a mesma lição todos os dias. Ele o lembra em seus momentos de angústia que o mesmo Deus que alimentou os famintos, curou os doentes e multiplicou os pães continua agindo, mesmo quando você não vê. Mas o inimigo, astuto, sussurra o oposto. Ele diz: guarde para si, o mundo é cruel. Não confie, você pode perder. Proteja-se, ninguém virá em seu socorro. E quando o coração acredita nessa voz, começa a se fechar. A generosidade se torna fraqueza, a confiança se torna ingenuidade, a fé se torna risco. É assim que a avareza vence, transformando o medo em lógica. O anjo da guarda luta contra essa voz incessantemente, tentando fazer a alma perceber que a lógica do céu é inversa. Quem dá, recebe. Quem solta, ganha. Quem confia, descansa. A providência divina não é ausência de esforço, é presença de fé. Deus não pede que você pare de trabalhar, mas que pare de temer. Ele quer que você faça a sua parte e confie na dele. O anjo tenta lembrá-lo disso toda vez que você se inquieta, toda vez que duvida, toda vez que acredita que está sozinho. Porque a fé não é acreditar que Deus vai fazer tudo, é acreditar que ele nunca vai faltar. O anjo da guarda deseja conduzir sua alma a esse estado de confiança pura, onde o coração finalmente entende que o verdadeiro tesouro não está no que se acumula, mas no que se entrega. Quando a alma aprende isso, o medo perde o poder, e o que antes era avareza se transforma em generosidade, porque no fim, só quem confia em Deus é capaz de abrir as mãos. A alma avarenta acredita que doar é perder. Mas o céu conhece um segredo que o mundo não entende. Quem dá, multiplica. A generosidade é a força que quebra a prisão da avareza, porque ensina à alma o que ela mais teme: soltar. E é exatamente nisso que o anjo da guarda trabalha incansavelmente, em inspirar o coração a dar, mesmo quando parece pouco, mesmo quando parece impossível. A generosidade não é sobre quantidade, é sobre confiança. Há pessoas que doam pouco, mas o fazem com amor, e o céu transforma esse gesto em abundância. Há outras que possuem muito, mas o coração é fechado e nem o ouro lhes traz paz. O anjo da guarda vê isso todos os dias. Os generosos dormem em paz, os avarentos vigiam o próprio cofre. Ele tenta ensiná-lo que a maior riqueza é a leveza de uma consciência livre. Quando o anjo sussurra para que você ajude alguém, não é apenas o outro que está sendo abençoado, é você que está sendo libertado. Porque a mão que se abre para doar é a mesma que se abre para receber. É por isso que a generosidade é mais do que um ato social, é um ato espiritual. Cada vez que você escolhe partilhar, o anjo da guarda se alegra, porque vê a avareza sendo vencida. A Bíblia está repleta de promessas para os generosos. Dai, e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos deitarão no regaço. O anjo o lembra dessas palavras quando o medo tenta convencê-lo a segurar. Ele o inspira a acreditar que Deus não é devedor. Ele devolve sempre em graça aquilo que você entrega em fé. E o retorno nem sempre vem em forma de bens, mas em paz, em proteção, em providência, que chega de modos que você não espera. Há uma história espiritual que o anjo nunca deixa morrer na memória humana. A da viúva pobre, que mesmo sem ter quase nada, ofertou 2 moedas no templo. Jesus disse que ela deu mais do que todos, porque deu de si mesma. É essa lógica divina que o anjo tenta ensinar. O valor não está na soma, mas no sacrifício. O pouco com amor é tesouro, o muito com ego é vazio. E talvez você já tenha sentido esse impulso interior, uma vontade súbita de ajudar, de ofertar, de partilhar algo com alguém.
É o anjo da guarda trabalhando. Ele o move sem forçar. Ele o inspira sem obrigar. E quando você responde, o céu inteiro se alegra. Porque naquele momento, algo mais importante do que o bem material aconteceu. O coração venceu o medo. A generosidade é o reflexo da confiança. O coração que confia em Deus não teme perder, porque sabe que tudo o que entrega volta multiplicado. E não apenas em coisas, mas em graça. Há uma paz especial que vem sobre quem doa, uma serenidade que o anjo reconhece como sinal de libertação. É o coração voltando ao seu estado original, livre, confiante e grato. O avarento vive na escassez, mesmo rodeado de riquezas. O generoso vive na abundância, mesmo sem posses, porque a abundância de Deus não se mede em números, mas em paz. O anjo da guarda sabe que quando a alma entende isso, a avareza morre. Ele quer ver o brilho da generosidade em você, não como obrigação, mas como fruto do amor, porque quem ama naturalmente dá. E cada vez que você doa, algo acontece no invisível. O anjo da guarda o envolve, abençoa o que saiu de suas mãos e faz com que retorne multiplicado em bênçãos. É uma lei do céu que o mundo não compreende. Ninguém perde quando age por amor. A avareza raramente se mostra como pecado. Ela prefere vestir o manto da virtude. E o disfarce mais comum que usa é o da prudência. A pessoa não se vê como avarenta, se vê como alguém responsável, prevenido, cuidadoso. Eu não sou apegado, só estou sendo sensato, diz a si mesmo. Mas o anjo da guarda enxerga o que está por trás dessas palavras. Ele sabe quando a prudência é sabedoria e quando é medo disfarçado. Ele sabe quando o planejamento é prudente e quando é desconfiança em Deus. A linha que separa a prudência e a avareza é fina, e o anjo luta para que você não a cruze. Planejar é bom, cuidar do futuro é correto, mas quando o futuro ocupa o lugar de Deus, o coração se perde. Quando a ansiedade por garantir o amanhã rouba a paz de hoje, o anjo sabe que a avareza começou a se infiltrar. Porque quem confia em Deus planeja com serenidade, não com medo. E o medo é sempre o terreno onde o orgulho e a avareza crescem. O anjo tenta falar com você nesses momentos de falsa segurança. Ele o alerta com pequenos incômodos, aquela inquietação que surge quando você percebe que está guardando demais, que está se fechando, que está deixando de ajudar alguém. Ele tenta lembrar que há uma diferença entre conservar e reter. Conservar é proteger o que Deus lhe deu. Reter é duvidar que Deus dará de novo. O primeiro gesto vem da fé, o segundo, da falta dela. E há ainda outro disfarce mais perigoso, quando a avareza se cobre de fé. Quando alguém começa a acreditar que seu esforço e suas obras são suficientes para garantir bênçãos. É um tipo de espiritualidade que tenta acumular crédito com Deus, como se o amor divino pudesse ser conquistado ou controlado. O anjo da guarda observa essa distorção com tristeza, porque vê a fé sendo transformada em comércio e a devoção em cálculo. Ele tenta lembrar o coração de que o amor de Deus não se compra, se recebe, e que as bênçãos não são trocas, são graças. A avareza espiritual é sutil. É o desejo de possuir até o próprio Deus. É quando alguém ora não para se aproximar, mas para obter. Quando lê a Bíblia não para ser transformado, mas para ter respostas rápidas. Quando serve não por amor, mas por recompensa. O anjo tenta quebrar esse ciclo com humildade. Ele permite silêncios, esperas, orações sem respostas imediatas, porque sabe que a fé só amadurece quando aprende a confiar mesmo sem retorno. Ele também o ensina através da falta. Às vezes, Deus permite períodos de escassez não para castigar, mas para purificar. A alma acostumada a possuir precisa aprender a depender. É na falta que a fé é refinada, e é nesse refinamento que a avareza começa a perder força. O anjo da guarda o guia nesses momentos, dizendo em silêncio: não temas, a ausência é o lugar onde Deus se revela. E há ainda outro engano: confundir bênção com acúmulo. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer
que prosperidade é sinal de graça e pobreza é sinal de falta de fé. Esse pensamento não vem de Deus, vem da soberba espiritual. O anjo da guarda sabe que há pessoas riquíssimas de bens e miseráveis de alma, e há outras que nada têm, mas vivem em profunda abundância de paz. Ele quer ensiná-lo a reconhecer a riqueza verdadeira, aquela que o dinheiro não compra e o tempo não consome. A prudência é dom, mas quando se torna prisão vira avareza. A fé é confiança, mas quando se transforma em barganha, vira orgulho. E o anjo trabalha incansavelmente para que você não caia nesses disfarces. Ele o lembra de que o verdadeiro fiel é aquele que confia no invisível, que acredita mesmo sem garantias, que continua generoso mesmo na escassez. Porque o coração que confia em Deus jamais empobrece. A avareza é o medo de depender. A fé é a alegria de confiar. O anjo da guarda o chama para essa alegria. Ele quer vê-lo livre, não escravo das reservas, mas sustentado pela providência. Porque a liberdade espiritual não está em ter mais, está em precisar de menos. O homem passa a vida tentando conquistar. Trabalha, guarda, protege. Mas quase nunca para perguntar: o que de tudo isso é realmente meu? O anjo da guarda observa essa corrida silenciosa e sabe que, por trás de cada esforço, há um desejo legítimo, o de segurança, de estabilidade, de dignidade. Mas ele também sabe que há um perigo oculto, o de esquecer que tudo o que se tem é dom, não direito. O que Deus dá é para ser cuidado, não possuído. E quando o coração entende isso, a avareza perde força, porque o apego se transforma em gratidão. O anjo tenta ensinar essa verdade de maneiras que só o céu entende. Ele coloca em seu caminho situações que o fazem lembrar que nada é eterno. Um bem que se perde, uma mudança inesperada, uma oportunidade que acaba. Ele não faz isso para causar dor, mas para libertar. Porque enquanto o homem acredita que é dono, vive com medo. O dono teme perder. O guardião não, porque sabe que está apenas cuidando do que lhe foi confiado. Essa diferença muda tudo. O avarento vive em função do que tem. O grato vive em função de quem dá. E o anjo da guarda quer ver você nesse segundo caminho, o da gratidão constante. Ele o lembra de que cada coisa que possui, cada pessoa que ama, cada dia que vive, é um presente que veio de Deus. Quando você entende isso, o valor das coisas muda. O que antes era posse, vira bênção. O que antes era apego, vira responsabilidade. A avareza nasce da ilusão de que o valor está no objeto. Mas o anjo tenta mostrar que o valor verdadeiro está no propósito. O dinheiro, quando usado com egoísmo, é peso. Mas quando usado com amor, é instrumento. A casa, quando guardada só para si, se torna prisão. Mas quando abre as portas para acolher, se torna templo. Os dons, quando escondidos, apodrecem. Mas quando partilhados, florescem. O anjo da guarda o inspira a transformar tudo o que tem em meio de graça. Não para exibir, mas para servir. A Bíblia deixa isso claro. De graça recebestes, de graça dai. Essa é a lógica do céu. O que vem de Deus não é para ser retido, mas multiplicado. O anjo o recorda disso quando o vê hesitar em ajudar, quando o medo tenta convencê-lo de que não pode doar, que precisa guardar para si. Ele o lembra de que o milagre só acontece quando o pão é partido. Nenhum pão inteiro alimenta multidões. É o pão partido que se multiplica. E talvez você já tenha experimentado isso sem perceber. Um gesto simples, uma ajuda oferecida, um sorriso dado em meio à dificuldade. E, de repente, algo muda. A paz retorna, o coração se enche, e você sente que algo invisível o envolveu. É o anjo da guarda agindo, mostrando que a verdadeira riqueza é aquela que se compartilha. Ele também o ensina a não medir valor por aparência. Há pessoas que o mundo chama de pobres, mas que o céu considera riquíssimas, porque vivem com o coração aberto, desapegadas, leves. E há outras que o mundo chama de bem-sucedidas, mas que o céu vê como miseráveis,
porque se tornaram escravas do que possuem. O anjo da guarda o convida a refletir sobre isso. O que de fato tem valor em sua vida? O que você levaria consigo se Deus o chamasse hoje? Tudo o que é material um dia se perde, mas o que é dado por amor permanece. As riquezas passam, mas as mãos generosas deixam marcas eternas. É por isso que o anjo da guarda insiste tanto para que você aprenda a desapegar, porque ele vê o que nós não vemos, que o que você entrega aqui é tesouro que o aguarda lá. A avareza faz o homem contar moedas, a sabedoria o faz contar bênçãos, e quando o coração aprende essa diferença, a vida se torna mais leve. O anjo da guarda quer conduzi-lo a esse ponto, onde você olha ao redor e percebe que tudo é graça, tudo é provisório, tudo é dom. E de repente, o medo de perder desaparece. Porque, enfim, você entende que nunca foi dono, foi amado. A avareza não rouba apenas o dinheiro, ela rouba o coração. Aos poucos ela o endurece, torna-o incapaz de se comover, de sentir compaixão, de partilhar. O homem avarento não percebe, mas começa a olhar o mundo com olhos frios. Ele calcula onde antes amava, mede onde antes se doava. E o anjo da guarda observa, triste, enquanto a alma vai se fechando como uma casa que apaga suas luzes, cômodo por cômodo, até restar apenas o silêncio do vazio. O anjo tenta agir antes que o coração se torne pedra. Ele sopra inspirações sutis, um impulso de ajudar alguém, um incômodo ao ver a necessidade de outro, uma lembrança repentina de que já recebeu muito mais do que merece. Ele tenta despertar a empatia que a avareza tenta apagar, porque o coração humano, quando começa a amar menos, deixa de refletir o rosto de Deus, e o anjo da guarda sabe que nada fere mais o céu do que ver uma alma perder a capacidade de amar. A avareza destrói relacionamentos, mesmo sem gritos. Ela se infiltra nas pequenas atitudes, quando alguém prefere o lucro à presença, o conforto ao cuidado, a vantagem ao gesto. O anjo vê famílias se distanciando, amizades se esvaziando, amores se transformando em transações. Ele luta para reacender a chama do altruísmo, para lembrar que amar é dar sem medir, servir sem esperar, cuidar sem cobrar. Mas o coração que vive preso ao meu e me pertence, perde a linguagem do nosso. O egoísmo é o fruto maduro da avareza. É ele quem convence o homem de que cada um deve cuidar de si e que o outro é peso. Mas o anjo da guarda tenta reverter esse engano com paciência. Ele coloca pessoas em seu caminho não por acaso, mas por propósito. Aquela pessoa que o incomoda, o parente que precisa, o estranho que pede ajuda. Todos são instrumentos de Deus para curar o coração endurecido. E cada vez que você resiste ao impulso de ignorar e escolhe agir, o anjo sorri, porque vê a luz voltando a brilhar dentro de você. A Bíblia é clara. Onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. O anjo da guarda usa essas palavras como escudo contra a avareza. Ele quer que o seu tesouro esteja no amor, não nas coisas, porque as coisas se perdem, mas o amor permanece. E quando o amor ocupa novamente o centro, o coração volta a ser morada de Deus. O anjo sabe que o amor é a única força capaz de derrotar o medo, e o medo é o combustível da avareza. Por isso ele o conduz a experiências que o façam amar mais, às vezes através da dor, outras vezes através do encontro. O sofrimento, quando acolhido com fé, abre espaço para a empatia. Quem já chorou, entende o choro alheio. Quem já perdeu, compreende a perda do outro. E é nesse terreno que o anjo planta a semente da generosidade. Talvez você tenha sentido esse toque invisível, uma vontade repentina de perdoar, de ajudar, de abraçar. É o anjo da guarda pedindo que o coração volte a pulsar. Ele o convida a quebrar as barreiras que o medo construiu, a deixar que a compaixão volte a entrar. Porque o coração que ama é um coração que dá, e o que dá nunca fica vazio. A avareza promete poder, mas entrega solidão. O amor parece fraqueza, mas conduz à verdadeira força. E o anjo o lembra disso constantemente. Ele quer que você entenda que a riqueza não está em ter, mas em ser. Ser luz,
ser consolo, ser canal de graça. Porque quando o amor volta a ocupar o lugar que a avareza tomou, o céu inteiro se alegra. A alma generosa é morada de paz. O anjo da guarda trabalha para restaurar essa paz em você. Ele o conduz a uma reconciliação silenciosa com Deus e com os outros. E quando você volta a amar sem reservas, ele sabe que venceu. Porque onde há amor, não há espaço para o egoísmo. E onde não há egoísmo, o céu já começou a habitar. A libertação da avareza não acontece por força, mas por fé. Ninguém vence o apego apenas decidindo ser generoso. O coração humano não se abre por decreto. Ele se abre quando aprende a confiar. E é por isso que o anjo da guarda trabalha com tanta paciência para conduzi-lo à verdadeira confiança na providência divina. Porque somente quando o coração acredita que Deus cuida de tudo, ele deixa de tentar controlar tudo. A avareza é uma tentativa frustrada de ser o próprio provedor. Ela nasce da desconfiança disfarçada. E se Deus não vier? E se faltar? E se eu não conseguir? O anjo da guarda ouve esses pensamentos e se apressa em combatê-los com lembranças de graça. Ele o faz recordar os momentos em que parecia impossível e ainda assim Deus proveu. As portas que se abriram, as ajudas inesperadas, as situações que se resolveram sem explicação. Ele quer que você perceba, Deus nunca falhou. Foi você quem, às vezes, esqueceu de notar. A confiança na providência é um exercício diário, e o anjo o acompanha nesse aprendizado. Ele o ensina a enxergar o cuidado divino nas pequenas coisas, no alimento que chega, no amigo que aparece, na solução que surge quando você se entrega. Ele quer que você entenda que a mão de Deus trabalha no silêncio e que o medo de faltar é, na verdade, a falta de lembrança do quanto Deus já sustentou. Mas a avareza tenta convencê-lo de que confiar é arriscar. O anjo, então, o faz experimentar o contrário. Quando você confia, o impossível se torna natural. Quando abre mão do controle, o milagre encontra espaço. Porque a providência de Deus não é uma promessa distante, é uma realidade constante. Ele nunca retira o necessário de quem deposita nele sua confiança. O anjo da guarda deseja levá-lo a essa entrega total, onde o coração descansa, mesmo sem saber o amanhã. Ele o inspira a orar não por acúmulo, mas por contentamento. Porque a alma que se contenta é livre. Ela não precisa ter tudo, porque já tem a presença de Deus. E o anjo se alegra quando percebe essa mudança. Ele vê o olhar se suavizar, o medo se dissolver e a gratidão substituir a preocupação. Esse é o sinal de que a libertação começou. A Bíblia nos lembra: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O anjo da guarda repete essa verdade ao seu coração toda vez que a ansiedade tenta dominar. Ele quer que você viva para o essencial, para o amor, para a fé, para o bem, e deixe que Deus se encarregue do resto. Ele sabe que a alma que confia é a alma mais protegida, porque está guardada nas promessas do céu. Quando o coração se entrega, algo muda no invisível. A vida não se torna perfeita, mas se torna leve. As lutas continuam, mas o desespero cessa, porque o homem que confia em Deus pode até chorar, mas nunca se desespera. E o anjo o observa com ternura, sabendo que, naquele instante, a avareza perdeu sua última raiz. O desapego verdadeiro é um ato de fé, não de fraqueza. É dizer: Senhor, eu confio que o que vier é o que preciso, e o que for tirado é o que já cumpriu seu propósito. Essa é a oração mais libertadora que uma alma pode fazer, e é a que o anjo da guarda espera ouvir. Quando você a pronuncia, ele se ajoelha ao seu lado em adoração silenciosa, porque sabe que o céu acaba de vencer mais uma batalha. A avareza prende o coração ao que é terreno, a confiança o eleva ao que é eterno. O anjo da guarda o chama para viver nessa elevação. Ele quer vê-lo livre das correntes do medo e firme na certeza de que o amor de Deus é a única riqueza que não se perde. E quando essa fé amadurece, a alma experimenta a verdadeira abundância, aquela que não depende de nada e não teme a falta de nada.
a abundância de quem confia, de quem doa, de quem descansa. E nesse momento, o anjo da guarda sorri, porque vê que a alma voltou ao seu estado original. Pobre de si, mas rica de Deus. Quando a alma aprende a confiar, o anjo descansa. Ele não precisa mais lutar contra as sombras do medo, nem contra o eco das preocupações que o afastavam da paz. Ele observa em silêncio o coração que antes se agitava e agora repousa. Um coração que não vive mais de cálculos, mas de fé. Um coração que descobriu que o que o sustenta não é o que tem, mas quem o segura. A avareza, quando cai, não deixa ruínas, deixa espaço. E esse espaço é sagrado. É nele que Deus habita quando o homem decide não mais se prender ao que é efêmero. O anjo da guarda sabe que cada desprendimento é uma vitória invisível. Ele o vê doar sem esperar retorno, ajudar sem buscar reconhecimento, agradecer mesmo sem abundância. E ele se alegra, porque sabe que quando a alma aprende a dar, ela já está curada. O mundo ensina que o valor de uma pessoa está no quanto ela conquista. O céu ensina que o valor está no quanto ela confia. A diferença é profunda e o anjo tenta gravar essa verdade em seu coração. Porque enquanto o mundo celebra quem acumula, o céu coroa quem entrega. O generoso aos olhos de Deus é o verdadeiro rico, porque aprendeu que o amor é a única moeda que não perde valor. A alma curada da avareza se torna leve. Ela anda pela vida sem o peso do medo, sem a tensão de perder, sem o vazio da desconfiança. Ela vive em comunhão com o Criador, porque entende que tudo o que existe é reflexo da bondade dele. O anjo da guarda acompanha esse caminhar e o protege, não apenas do mal externo, mas das tentações internas que tentam ressurgir. Ele o lembra de que a liberdade espiritual não se conquista uma vez. Ela se renova todos os dias, quando você escolhe confiar de novo. A gratidão é o novo idioma do coração que se libertou. É com ela que o anjo o ensina a orar. Não mais pedindo, mas agradecendo. Porque quem agradece, reconhece, e quem reconhece nunca mais se sente pobre. A alma grata é rica em presença, e Deus habita onde há gratidão. O anjo da guarda quer vê-lo viver assim, não acumulando coisas, mas colecionando graças. E talvez, neste momento, você perceba que sempre teve o suficiente, que o medo de faltar o impediu de enxergar o quanto já era abençoado, que o anjo da guarda não precisava lhe dar mais, apenas abrir seus olhos para o que já estava diante de você. Essa é a cura final da avareza. A consciência de que o que você tem já é o bastante, porque o amor de Deus é tudo. O anjo sabe que a alma que confia é inabalável. Ela pode enfrentar perdas, mas não se perde. Pode caminhar pelo deserto, mas nunca está sozinha. Pode atravessar a escassez, mas não conhece desespero, porque confia. E essa confiança é a ponte entre o humano e o divino. É o elo que o anjo guarda com tanto zelo, o elo que o mantém unido à vontade de Deus. Agora feche os olhos por um instante e pense: o que você ainda teme perder? O que tem segurado tão forte que o impede de se abrir para o novo? Peça ao seu anjo da guarda que o ajude a soltar. Diga a ele em silêncio: Anjo da guarda, ensina-me a confiar, liberta-me do medo e faz meu coração repousar nas mãos de Deus. E se essa mensagem tocou algo dentro de você, escreva nos comentários: eu escolho confiar. Essas 3 palavras são mais do que uma frase, são um ato espiritual. São o testemunho de uma alma que decidiu abandonar o medo e abraçar a fé. Porque, no fim, tudo o que o anjo da guarda deseja é isso: que você viva livre, livre da avareza, do controle, da desconfiança. Livre para amar, servir e confiar. Livre para ser guiado por Deus sem resistir. Livre para descobrir que a verdadeira riqueza sempre esteve no invisível, na fé, no amor e na presença silenciosa daquele que o protege desde o início. E quando essa verdade o habita, o anjo sorri, porque ele sabe que a sua alma, enfim, entendeu o segredo que o céu sempre tentou ensinar: quem confia já possui tudo.